Sérgio viajou. Guilherme dos Anjos já tinha adiantado, né, que esperava contar com ele e tudo mais. E nada me tira da cabeça que, por mais que tenha qualquer tipo de questionamento em relação a Derek, que Paulo Sérgio é jogador para segundo tempo, João. Com certeza. Eu acho que, velho, na cabeça de Hélio, eu acho que Derek tá fazendo basicamente tudo que ele quer. Então, eu não vejo margem ali para Paulo Sérgio começar a titular, principalmente num jogo fora de casa, num jogo que vai exigir muito fisicamente, um gramado mais pesado, Paulo Sérgio de lesão. Eu acho que não tem nada que indique que Paulo Sérgio possa ter chance de ser titular. Eu acho assim, que é próximo a zero. Próximo a zero realmente é a chance. E aí, Cláudio? Não, titular não, até pelo tempo dele parado. Guilherme tem elogiado muito o Derek. Eu até nem consegui comentar muito sobre Derek, né? Mas assim, eu acho que o Derek tem que começar a fazer um gol, né? Um golzinho assim. Eu entendo a importância tática dele, mas o atacante, o 9, tem que fazer gol. E eu nem espero que ele seja um Perotti que vai fazer 4 gols em 6 jogos. Mas cada 5 jogos, um golzinho ali para pelo menos não. Para ser um 9, né? Mas o Paulo Sérgio também não é esse atacante que o Náutico vai precisar. Hoje, no peso, ainda é Derek. Mas é um jogador de segundo tempo ali que pode ser útil. Eu até pensei que ele não iria, tá? Eu fiquei com a sensação de que iam me escanteando ele, iam deixar Todinho ali como reserva de Derek, mas é melhor ter Todinho e Paulo Sérgio ali pro segundo tempo. Todinho para opção pro lado do campo e Paulo Sérgio para centroavante. A depender do resultado, se o Náutico vai perdendo, colocar 2 centroavantes, né? Que pode acontecer também. Então, é uma opção interessante. Gol ele sabe fazer, né? Então, e Paulo Sérgio sabe que ele tá no fio da navalha, né? Ele tem que aproveitar as oportunidades, porque senão a janela tá aí e ele sabe que pode sair. Ele não é. Ele entende o cenário, ele entende o contexto. Se ele aproveitar as chances, ele consegue se segurar até o final do ano. Se não, aí é entrar nos jogos e ir se despedindo aos poucos. O Náutico ele tinha aquela característica, né? Até essa última partida, onde a gente teve um time bem equilibrado nos 2 tempos, de aumentar muito o ritmo no segundo tempo, né, Adson? E assim, muito se devia a isso à presença de Vitor Andrade. Com o Vitor Andrade agora começando o jogo, acho que a gente fica meio que naquela ausência de um jogador diferenciado para poder contribuir um pouquinho mais no segundo tempo. Então, você ter Paulo Sérgio para ajudar nessa subida, né, nesse aumento de intensidade no segundo tempo, a depender do resultado, é muito importante, né? Não sei se é importante não, Vicirranto. Sinceramente, talvez só pela estrela. Veja, eu vou falar de Paulo Sérgio. Ele é um atacante oportunista. Eu acho que ele pegando uma defesa um pouco mais desgastada, ele pode aproveitar em determinado momento. Na verdade, eu me apego muito a isso. Não sei. Confesso que eu não sei, porque Paulo Sérgio ele produz mais com o Náutico, com alto volume de jogadores no ataque. Dependendo da situação do segundo tempo, eu não sei se o Náutico vai estar fazendo isso para poder colocar Paulo Sérgio dentro do jogo. Eu vou mais falar sobre Derek do que Paulo Sérgio. Por hora, e pelo fato de a gente estar com janela fechada, eu tô satisfeito com o Derek, velho. Tô satisfeito. Na verdade, eu já me vi preocupado em pensar que ele pode receber um amarelo e ficar suspenso. Eu acho que quando o Derek tomar o terceiro amarelo, ele tá com 2, tá? Inclusive, o Náutico tem muito jogador pendurado, viu? Pendurado, é. Derek tá pendurado. E tem um clássico daqui a 2 rodadas, né? Exatamente. 2 rodadas? O Enderson tá pendurado. Derek Saraiva, Guilherme Hélio dos Anjos, Matheus Silva, Yuri Silva, o Enderson e Vitor Andrade. É a lista de pendurados. Veja. Eu tô mais preocupado de Derek, quando tomar o terceiro amarelo, ficar suspenso, que aí eu acho que a gente vai ver o peso que é a falta de Derek. Eu acho que se cria uma máxima de quando o centroavante não faz gol, você ressaltar o que ele faz além do gol, ou do não gol, né? Mas eu acho que Derek, tudo que ele faz sem ser o gol, é muito relevante. E tá se caindo numa vala comum. Tá se caindo numa vala comum como se fosse apenas uma retórica barata de defesa de um jogador que não tá fazendo gol.
Eu também vou num contraponto. Veja, eu vejo essa importância dele, ele puxa, ajuda na marcação, o lance de Wenderson, né, ele que puxa o contra-ataque, eu reconheço toda a importância tática. Mas eu também não vou romantizar 100% isso não, porque eu vejo gente falando, Derek tá jogando muita bola. Pô, veja, jogando bem, ok. Não, eu sei, mas assim, porque fica parecendo que, porra, a função do Derek é só essa, e ele é um centroavante. Não é só essa. Em uma hora, a gente vai precisar do gol dele. Contra o América, total, veja. Uma hora a gente vai precisar. Eu não nego a necessidade. Eu acho só que quando ele fizer o primeiro gol, talvez ele ganhe confiança. Não tô dizendo que ele é ruim de finalização, não, mas ele precisa fazer esse primeiro. Eu não nego a necessidade de gol, mas eu tô sendo também pragmático aqui. A janela tá fechada, pô. Veja, se a janela tivesse aberta. O titular é ele. Não tem exatamente. Se a janela tivesse aberta, eu estaria aqui numa outra pegada, dizendo: olha, veja só, Derek ajuda, mas a gente tem que ir atrás de um jogador que faz gol. Eu não vou aqui, numa situação de Derek que não tá chegando ao gol, começar a trabalhar forte o nome de Paulo Sérgio. Eu acho que isso é um erro, velho. Eu acho que isso é um erro. Porque, além da contribuição de Derek para o coletivo do time, tem o fato de que só por ele existir e estar ali num atacante centralizado, o time do Náutico faz sentido. Pela forma que Hélio dos Anjos joga, porra. Porque Hélio dos Anjos é um cara pragmático e, me desculpa, na vez que Hélio dos Anjos tentou alternativas, que ele foi até obrigado a ir por essas alternativas, porque estava com muito desfalque, a gente viu o que aconteceu, né? Quem não lembra, pô, do jogo do Criciúma e do primeiro tempo contra o Atlético de Goiás? Horrível, porra. Horrível. Então imagine se Derek não joga, Paulo Sérgio não tá à disposição. O que a gente vai ter que ver? Vai ser Vinícius jogando de 9 novamente? Vai ser um time sem referência? Um time que vai perder profundidade? Então eu veja só, eu já me abracei com o Derek até a janela abrir, meu amigo. Se Derek não entregar nenhum gol até o dia da janela abrir, eu vou lamentar muito porque o Náutico precisa dos gols dele. Mas eu vou com ele. Só um parêntese aqui. Só um parêntese aqui. Nosso cria da Guabiraba, Eric, guardou mais um golaço. O nosso querido Rodrigo Cavalheira, cadê o Leonai? Ainda está lesionado? Agora vamos falar sobre Leonai, que está de volta. E a pergunta vem direta para o querido Atos. Titular? Não, eu não botaria titular, não. Eu não botaria titular, não, porque não joga há 15 dias. Quando estava jogando... Mais de 15 dias, não? 15 dias o jogo dele. 21 dias, né? O jogo do Ceará. O jogo do Ceará, 11 de abril, porra, um mês já. Eu não colocaria titular, não. Eu acho que o Luiz Felipe estava jogando bem. Eu acho que tem que voltar com o Luiz Felipe, ainda mais sabendo que o Enderson tá pendurado, né? Então possa ser que que Leonai precise ser o titular no lugar de Enderson. Eu fiquei muito preocupado com essa história dos pendurados. Esse ato ligou um alerta porque, velho, veja, perdeu o Enderson, o Vitor Andrade pro Clássico, por exemplo, é um desfalque muito... Derek, agora, peraí, Derek. Calma. O Clássico é muito pesado, só que tem um jogo do Cuiabá antes, tá ligado? E esse jogo do Cuiabá talvez seja pior perder esses caras para um jogo do Cuiabá do que para o Clássico. Olha, veja, obviamente, o ideal é ter os dois, né? Agora, o jogo do Cuiabá é muito difícil em casa, velho. Os caras não levam gol. Alguém vai perder. Eu conheço o Hélio. Hélio vai tentar dosar essas perdas aos poucos. Sabe? Perder um para um jogo, dois para o outro, para não ser tudo de uma vez. Então, eu não duvido que algum desses cartões amarelos, se for o caso, ele estrategicamente, se o cara não tomar de forma natural, ele não tem a estratégia de fazer o cara tomar, mesmo o jogo do Cuiabá sendo importante. Porque é importante, mas a estratégia também é importante. O que não dá, sabe o que é que não dá? É para você perder 3 desses. 3 do time titular de uma vez. Para qualquer jogo. Ainda mais o Náutico, que a gente tá vendo que o Náutico tá encarando todos os jogos como se fosse derrota, vitória ou empate. Os 3 resultados podem acontecer. Então todo jogo pra gente é importante. O jogo do Cuiabá é muito importante, mas o jogo do Sport também é. Toda a sequência é. Então, eu acho que, vamos lá. Mas é porque eu vejo assim, Ati, pra gente conquistar um ponto,
pontuar contra o Sport, precisa ser mais força máxima do que contra o Cuiabá em casa, entendeu? Precisa obviamente, de força para ganhar do Cuiabá em casa. Mas assim, Vamos lá. Eu tô dizendo assim, Cláudio. o escolhe ou morre, eu preferia ter. Eu tiraria o Enderson, eu preferia não jogar contra o Cuiabá sem o Enderson Exatamente. e Derek. Não. Derek é fundamental contra o Cuiabá, pô. Não, pô, Paulo Sérgio em casa, pô. Paulo Sérgio em casa é muito mais fácil. O Sérgio jogue um jogo, pô, pelo amor de Deus, porra. Do que o Paulo Sérgio joga na ilha? Não, mas, velho. Então eu também não quero, não, pô. Então, nessa situação aí, eu não quero também, não. Mas Derek é centroavante. Talvez Derek não tome o cartão amarelo até lá. Talvez jogue os dois não jogos. Não sei não, velho. Derek entra às vezes fica maluco do nada. Veja, para escolher um bater contra o Sport, eu quero ter Vitor Andrade contra o Sport. Eu acho que contra o Sport ele vai ser mais importante. Eu concordo, mas, por exemplo, eu acho que o que dá para administrar é o Enderson. Você pode... O Enderson tomar um cartão amarelo ali, ficar de fora do jogo do Cuiabá, e você trabalha com o Leonardo e Luiz Felipe no jogo do Cuiabá. Dá demais. Isso aí dá. Dá demais. Isso é mais um motivo para que o Leonardo não vai sair de frente. Porque Leonardo vai ser o substituto de um Enderson ou na ilha ou contra o Cuiabá. E que bom, né, que a gente tem essa confiança aí, porque eu lembro na estreia do Leonardo, o Leonardo teve que jogar nas pressas ali, porque o Náutico basicamente estava sem perspectiva de volante naquele jogo do Atlético Goianiense. Luiz Felipe foi muito mal na partida, já foi substituído logo. O Enderson também estava capengando, e agora a gente vê num cenário completamente diferente. A gente vê num cenário onde o Leonardo tá de volta e a gente dá para colocar no banco, tá tranquilo. E eu iria nesse mesmo caminho de Atos, tá? Eu iria com o Luiz Felipe. Luiz Felipe, nos 2 jogos que jogou fora de casa, foi muito bem, tanto contra o Atlético quanto contra o Botafogo de São Paulo. Foi um dos melhores em campo nas 2 partidas. Eu iria com ele. Vai precisar de força física ali, um cara que conduza mais a bola. Eu acho que a opção por ele, e guarda Leonardo, dosa, joga aos poucos. Provavelmente vai precisar de uma substituição de um volante ali, um leva amarelo. Eu acho que dá para entrar com o Luiz Felipe e dosar Leonardo, e aí o jogo que vem, dependendo se houve suspensão ou não, ele começa como titular. Mas um mês sem jogar, um cara que tem a condição crônica, não sei se crônica, né, mas um cara que teve a pubalgia em outubro, sem jogar, eu acho melhor dar uma segurada. Até por questão de meritocracia também, né? O Felipe foi bem, saiu do time por suspensão, teria que voltar. Mas só voltando essa questão rapidamente do Sport, veja, o Anderson Dutra até colocou aqui, administra nada, cada jogo vale 3 pontos, esquece Sport. Não é vocês mesmo que disse que a final passou, esquece. Eu não tô pensando na final não, tá? Eu tô olhando justamente a tabela, eu tô olhando o Cuiabá, que é 16º, que é um time difícil, é um 16º, tá 4 pontos do Náutico, e tô olhando o Sport, o que tem 3 pontos a mais. Para onde o Náutico precisa ter mais força? Eu tô pensando nisso. O Náutico precisa ter mais força contra o Sport do que contra o Cuiabá. É isso que eu tô pensando. Afinal... E a turma vai ver o clássico também, né? E é um clássico também. Uma derrota no clássico machuca também. Não dá para também ignorar. A turma tá usando o argumento de esquecer a final para tudo, velho. Para tudo, fora de contexto. Meu irmão, teve gente que veio falar... por que acho que tá falando de Roger se ele falou para esquecer a final? Caralho, eu falei nesse sentido, porra. Eu falei no sentido de você tá querendo que o Náutico exploda, porra. Esse é o problema. Se não for nesse ponto, você pode falar da final quanto você quiser. Não me preocupa. Até Fred, pô, eu fiz o raio-x da Série B e Fred fez assim, foi utilizar como referência, numa análise técnica, a final. Aí fez, não, eu sei que você não gosta de utilizar a final. Eu disse, não, Fred, nesse sentido de uma análise técnica do campo, não tem problema nenhum, não. E você tem uma referência de um jogo negativo do Náutico, aquela final, ok, né? Não é... Exato, nenhum problema. Não é que eu quero transformar a final num tabu que, olha, todo mundo calado, ninguém fala. Não é isso. O meu problema é específico com as pessoas que queriam saída de Hélio dos Anjos por causa da final, que queria a saída de 2, 3 jogadores por causa da final. É aquelas pessoas que queriam que o clube sangrasse para poder aquilo ali ser um alento para elas, para ser um conforto emocional. Tira o presidente. Porra, olha, meu clube é foda. Ele tirou o presidente porque perdeu uma final. Ele tirou um treinador porque perdeu a final. Ele tirou 3 jogadores porque perdeu a final. Foi só nisso que eu falei. Qualquer coisa além disso
que você queira utilizar a final como algum ponto de argumentação, de retórica, de exemplo, de gancho, pode usar. Caralho, velho, às vezes é difícil, viu? Culpado é quem? Quem é que tá no poder no Brasil há 20 e tantos anos aí e a educação brasileira desse jeito? É isso. E Reginaldo, hein? Aí Anderson olhou assim agora, caralho, nunca mais falo mais nada, velho. Não, mas acho que nem foi pra ele diretamente, né? Assim. Não foi não, mas foi um pouco, viu? Porque ele Não, utilizou. Veja as palavras dele. Veja as palavras dele. Porque não foi. Vocês pra deixar claro que não era pra final. Passou, esquece. Se fosse Cuiabá e depois o Ceará, o Fortaleza, o São Bernardo, ia estar com esse pensamento de que quem estava em cima, teoricamente, pensa ter mais força, né? Porque Anderson tá todo dia aqui, pô. Ele sabe qual foi o sentido que eu falei sobre esquecer a final. Não foi sobre. Porra, o Cláudio tava falando sobre uma construção de. Olha, fora de casa, Vitor Andrade, na Ilha do Retiro, é aquele jogador destemido. Vitor Andrade, ele é o inverso de Toró. Enquanto Toró se peidava para pegar o esporte e não pegou de jeito nenhum, Vitor Andrade, eu olho para ele, eu lembro de Giovânio, sabe, Cláudio? Que coitado de Giovânio, pô. Ele não tinha mais Vitor Andrade tem cara de jogo grande. Porra, o Náutico foi bem enfraquecido jogar aquele jogo na ilha contra o Sport. Giovânio pegou a bola sozinho, foi lá e botou a bola dentro do gol. Vitor Andrade tem essa capacidade. Ele não tá nem aí, pô, que é a Ilha do Retiro, que é o Sport. Ele não tava aqui na final, ele não tá nem aí pra nada. E Reginaldo, hein? Voltou e se firmou. Talvez uma das maiores surpresas, viu? Veja, eu não vi muita gente falando, mas ele foi uma partida boa, viu? Não foi assim, razoável, regular, não. Foi uma partida boa. Uma partida boa. Eu gostei. Não foi o cara do jogo, né? Não foi o cara do jogo, mas foi competente, pô. O Reginaldo tava sempre se colocando lá na frente, lá, de uma maneira equilibrada. Ele e Yuri. Gostei. Não precisa ser o cara da partida, pô. Agora eu acho que Reginaldo vai passar pelo teste de fogo agora. Porque Reginaldo vai enfrentar Ailon, que é um adversário chatíssimo para lateral. Não por jogada individual, por ser um cara driblador e tal, mas é um cara que se coloca muito na área, em cruzamento do lado oposto ali, nas costas do lateral. Às vezes se transformando ali no centroavante. Não tá jogando mais na direita, não, João? Joga na esquerda. Cara, o último jogo que eu vi dele, que eu tava torcendo pra ele tomar o amarelo, ele tava na direita o tempo todo. Ele joga na esquerda. O do CRB tava na esquerda, pô. Ele pega a vereda. No segundo tempo, ele tava o tempo todo na direita, velho. Não, aí tudo bem. Eu tava torcendo pra ele não tomar amarelo. Pra ele, quer dizer, pra ele não tomar, não, pra ele tomar amarelo. Deixa eu ver aqui. Mas ele joga pela esquerda. Mas eu vi ele pela esquerda também. Ele ficou caindo pelos dois lados. Acho que ele se comportou mais como segundo atacante, viu? Se ele ficou mais naquele. Ele ficou mais no corredor central, ele não foi muito por lado, não. Ou ele sempre atua assim? Não, ele atua pelo lado também. Ele chega, ele fecha muito, sabe? Tipo, no final da jogada, ele tá na área. Ele vai estar na área ali, nas costas do lateral, pegando ali um espaço entre o lateral e o zagueiro. Então, acho que Reginaldo vai ter muito cuidado em bola aérea, em bola cruzada, na verdade, não necessariamente aérea, porque é um ponto forte do Operário. Ô, João, ele nesse último jogo contra o Fluminense, ele jogou sem homem de referência, não foi? Eu dei uma olhada na... Eu não vi o jogo, mas eu dei uma olhada na escalação. Eu não vi nem Pablo nem Caio Dantas. Eu não assisti esse jogo também, Ati. Deixa eu ver aqui como foi que ele... E eu confesso que eu não vi Pablo no banco também. Eu acho que eu passei rapidamente o olho e não vi. Deixa eu ver aqui. Eles jogaram com Pablo titular. Jogou com Pablo, foi? Pablo titular. Eu vi que na Série B eles treinaram, né? Pablo, em alguns jogos, ficou no banco e Caio Dantas chegou titular. Mas eu acho que ele vai com o Pablo. E vamos lá, vamos falar a respeito do Operário. Fale um pouco mais, senhores. Não tem essa questão aí de Iron, né, que acabei citando já com o Reginaldo. Mas hoje eu peguei para ver uns joguinhos ali do Operário, lances
separados. Assim, eu acho que o Operário vai ter bastante dificuldade nesse jogo, porque os desfalques que eles têm são muito relevantes. O Operário tem 2 desfalques na zaga, né? A dupla de zaga atual, o Miranda e o Kuenu. Os dois estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. E aí. Não tá porra, velho. É o nome do cara, fazer o quê, né? Mas puta merda, velho. Os dois estão suspensos. E aí tem o reserva, né? Que é Klaus, que, pô, é um cara que tem nome, subiu com o Remo ano passado, mas era reserva. Então, você coloca como perder um dos titulares, que no caso aí eu tô falando do Miranda, né, que vai ser o substituto, vai ser Klaus. E o outro você já perde porque já é um cara que não joga tão frequentemente. E aí no meio de campo, eu acho que é o principal desfalque da Operária, eles vão sem Vinícius Diniz, que é um volante que é muito bom jogador. É um cara de passe, técnico. Eles jogam com 2 volantes, né? E aí, muitas vezes, tem uma troca entre Bosquilha e esse Vinícius Diniz. Vinícius Diniz trabalha mais como meia e Bosquilha vem meio para ser volante, para trabalhar a bola mais de costas de frente para o gol, com uma visão ampla do campo, para armar realmente. E Vinícius Diniz trabalha muito bem de meia. Ele consegue tocar muito na bola, tocar bem, é um cara que direciona para onde o time vai jogar. Então acho que eles vão perder muito, porque a partir disso, Trindade já é titular. E aí eu acho que eles vão com Índio e Trindade, que são 2 jogadores mais de pegada. E aí perde um pouco de criação. E aí o Operário é um time que nem faz tantos gols. Então isso aí pode pegar. E aí é um cuidado para o Náutico também de pontos fortes, que o Operário também perde muito, que é a questão do chute fora da área. Porque, velho, Vinícius Diniz é um chuta absurdo, assim. Ele pega a bola e chuta. E aí ele chuta bem, um cara que tem uma boa finalização, e aí a gente ia ter que se preocupar com 2, né? Porque Bosquilha também pega muito bem de fora da área. Então, você já reduz pela metade aí um pouco da preocupação. É outra coisa que o Operário faz muito, tá? O Operário chuta bastante, arrisca muito de fora da área, então tem que trabalhar bem ali os volantes para fechar a entrada da área, os zagueiros para tentar bloquear. Mas é um time bem cadenciado. Assim, eles trabalham muita bola, um time técnico. Agora, eu acho que a falta do Vinícius Diniz vai pesar um pouco para o Atlético, para o Operário. Estou me apegando um pouco nisso. E aí, Clauber? Eu tava querendo ver, tava procurando. Eu vi um pessoal falando sobre a questão do gramado lá, mas eu tava vendo as últimas fotos aqui do Germano Krieger. Aí não tem foto muito aberta, mas é um ponto também que pode ser de preocupação. No jogo contra o Fluminense, na ida da Copa do Brasil, tava bem ruim o gramado. Não sei se deu uma melhorada, mas é um fator que pode preocupar ainda mais, né? Porque a gente vê o Náutico com dificuldades em casa, nos jogos nos aflitos, por conta do gramado. E não é coincidência o Náutico jogar melhor fora, porque pega gramados melhores. Mas se não pegar com o Operário e com a força física que o time do Operário tem, pode ser um complicador. Não consegui achar fotos. Acho que os caras colocam propositalmente as fotos só. Não é bom, não. O gramado não é bom, não. Até as fotos de perto dá pra ver que aflitos. não é essas coisas todas mesmo, não. Tu que tu vem acompanhando dessa Série B, Atos, o nível de dificuldade para essa partida, hein? Olha, todo jogo de Série B é difícil, velho. Se esse jogo fosse nos aflitos, teria dificuldade. O jogo do Cuiabá vai ter dificuldade. Mas eu tô otimista demais, pô. Por causa do momento do Náutico. O fato do Náutico ter jogado como jogou o último jogo, pra mim, é muito inspirador. Porque o Náutico tem que beber dessa fonte dele de ser esse time, assim, 100% ofensivo, assim, sabe? E ele pode melhorar nesse quesito, porque o Náutico não tomou susto contra o América. O América teve jogador expulso, teve, mas, pô, a gente viu esse Náutico jogar dessa forma, tomando susto contra a decisão, contra a Maguari, sempre tinha uma escapada de um jogador. E dessa vez o Náutico tava com uma transição muito rápida. Tava conseguindo botar jogadores no contra-ataque adversário
que só a quantidade de jogadores estava atrapalhando. Tem jogadas que Reginaldo, nem Reginaldo, na verdade, Vinícius volta para ajudar Reginaldo. Ele é driblado, mas tem Reginaldo depois para atrapalhar um pouco, fechar um pouco o centro da área, aí faz o atacante finalizar para fora, sabe? E outras situações também que a recomposição ajudou demais o Náutico. Eu também achei o Náutico mais maduro na questão da famosa falta tática, sabe? Às vezes não optando pela falta, sabendo fazer a leitura da jogada e vendo que, olha, isso aqui não vai dar um risco não, pô. Não precisa fazer a falta, sabe? O Náutico ter isso como referência, para mim, é muito inspirador. Muito. Não dá para jogar assim todo jogo, não vai dar para jogar assim contra o Operário. Mas precisa ter essa referência, porque às vezes você tá perdendo o jogo, ou pode estar empatando e o adversário não tá conseguindo machucar a gente, como foi o caso do Atlético, por exemplo, que é um adversário ali meio que maroado na sua frente, meio que semi-nocauteado, pedindo para perder a partida, que o Náutico tem que ativar esse protocolo, sabe? Então, isso vai criando confiança em quem acompanha o Náutico, no torcedor. Mas o Operário tem a sua dificuldade. É um time que investiu demais, a folha maior que a do Náutico, tá? Investiu na zaga, contratou aquele zagueiro do Remo. Qual é o nome, João? Do zagueiro Klaus. Tem Pablo no ataque, a gente já falou dele. Tem Ailon no ataque, tem Bosquilha. O Vinícius Diniz não joga, que João sempre destaca ele. De fato, é um bom jogador. Eu vi ele jogar, um jogador que ajuda demais. Então, é um jogo difícil, mas eu acho que aquele matchup que eu sempre gosto de citar, que é o encontro de dois times ali, eu acho que favorece o Náutico, tá? Eu acho que o receio que eu tenho é os primeiros minutos. Os 20, 25 primeiros minutos eu acho que vai ser bem perigoso. Porque um time que tem a pegada... E quando eu falo técnica, é porque são jogadores tarimbados, sabe? Porra, Pablo, Ailon, Bosquilha, são jogadores tarimbados. E o estilo também, eles jogam para esses caras. Assim, é um time cadenciado, sabe? É um time que gosta do toque de bola, que volta muita jogada para armar tudo de novo. É um time cadenciado, realmente técnico, do jeito que você está falando. E um time como esse, eu vejo eles tentando, no início, tentando resolver. Estão jogando em casa, eles precisam do resultado. Então eu acho que o Náutico tem que resistir os primeiros 25 minutos, sabe? Não tomar gol bobo, tentar não tomar gol de bola aérea também, porque a gente sabe como um gol é um diferencial numa partida dessa de Série B, sabe? Mas eu tô bastante otimista com o Náutico, assim. E veja, vamos lá. A gente tem um Náutico que, se você excluir o jogo do Criciúma, todos os jogos do Náutico teve períodos que o Náutico jogou bem. Alguns só foi um tempo, tá? Se o Náutico ele começar bem esse jogo, vai dar uma perspectiva bem diferente, velho. Porque a gente teve o jogo contra o Atlético, o primeiro tempo não foi bom. Teve o jogo contra o Botafogo, o primeiro tempo não foi bom. O jogo do América foi um domínio do jogo inteiro, mas foi um jogo em casa contra um adversário que tá mal, teve a questão da expulsão. Aí você vai para esse jogo contra o Operário e você já começa bem, eu acho que o torcedor vai se encher de esperança, velho. Eu tô nessa pegada e espero não me frustrar. Vamos torcer para que a gente possa sair com o somatório, né, do combo, né? Bom desempenho, mais pontuação. Acho que todo mundo ficaria bem feliz.